Mas, senhor presidente, eu falei na última quinta-feira, que estava viajando, em seguida, sobre o Dia da Criança, que é 12 de outubro. E naquele dia eu falei muito sobre o trabalho infantil, condenando naturalmente o trabalho infantil e de uma luta que todos nós travamos para mostrar que o lugar de criança na escola. Eu me organizei com a compreensão de Vossa Excelência, inclusive vou já me referir à terceira conferência, porque naquele dia eu anunciei aqui, e acho que é muito importante o tema que Vossa Excelência já inicia o discurso trazendo. Eu sei que Vossa Excelência sempre traz outros temas, mas isso é muito importante. Mas vou pegar num outro enfoque no dia de hoje, mas também sobre o Dia da Criança, como havia me comprometido. Fiz aquele discurso antes de viajar e hoje volto ao tema, mas já aprofundei e mostrei toda a minha indignação numa luta que temos que travar cada vez mais forte contra o trabalho infantil. Mas, senhor presidente, 12 de outubro, o Brasil inteiro homenageou Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e nesse dia também lembramos o Dia da Criança. O Dia da Criança que tive a oportunidade de conversar, dialogar com inúmeras crianças, não só filhos, netos, mas também crianças que eu chamo os filhos do Brasil. A cada ano, na cidade da Aparecida do Norte, em São Paulo, crianças, adultos, idosos se preparam para receber a visita de fiéis dos mais diversos cantos que para lá se dirigem. Eu tenho no meu gabinete uma imagem da Nossa Senhora da Aparecida que recebi lá em São Paulo do bispo. Enfim, eu estive diversas vezes em São Paulo, é uma cena belíssima, aquela procissão imensa que se dirige ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Aparecida. Cada um tem os seus agradecimentos, os seus pedidos, as suas promessas a fazer. E ela, do alto da sua bondade, certamente intercede junto ao Nosso Senhor para que Ele acolha a todos. Enfim, há um momento mágico de união, de solidariedade, de compartilhamento que sempre toca bem fundo a todos os corações. 12 de outubro é, de fato, um dia especial, muito especial, porque é também, como eu dizia, o dia em que focamos nossa atenção em nossas crianças. Lembramos com alegria a importância da nossa infância, porque todos nós fomos criança um dia e temos que olhar com carinho, naturalmente, para as crianças de hoje e do futuro. Todos voltam seus olhares para esses pequeninos, desejando que o futuro lhes aguarde e que o futuro que lhes aguarda seja o mais sereno, o mais confiante e o mais próspero possível. As nossas crianças merecem esse carinho. Na verdade, elas merecem, em primeiro lugar, ter direito de ser simplesmente criança. O direito de brincar, de correr, de ter amigos, de abraçar a todos. Enfim, eu mesmo lembraria aqui como é bom lembrar o tempo em que a responsabilidade como criança era brincar, no máximo estudar. E que bom aquele tempo, da brincadeira e dos amigos também no colégio. Acredito que a maioria dos adultos, como eu, tenha algumas boas lembranças da sua infância, das molecagens, seja jogar bola, dominó, brincar de esconde-esconde, ou então de transformar folhas em bifes, ou fazer de folhas aviãozinhos, ou pintar uma aquarela. Senhor presidente, como era bom as piadas, as histórias, as gargalhadas, o banho nos rios e o dia que conheci a praia.
gostava muito também de correr na chuva. E como era legal ouvir uma história infantil contada pelos mais velhos, avós, pais, tios, contada, enfim, por alguém que sabia falar e fazer caretas, sabia dar o tom da voz e fazia com que as personagens que ali ele criava, na nossa imaginação, dava a impressão que elas estavam presentes, vivas, ali na minha frente. Eu acredito que as sociedades se desenvolvem essencialmente pelo viés econômico, aliado às mudanças culturais, num processo de integração persistente que dura pelos tempos, unindo as forças produtivas e a superestrutura. Nesse arranjo, nós temos que ter o olhar da humanidade. Homens, mulheres e crianças que vivem suas vidas e nós, representantes do Poder Legislativo, procuramos fazer com que essas vidas, todas elas, sem exceção, sejam vividas com alegria, com dignidade, com paz, com justiça. Senhor presidente, me preocupo com o parlamentar, com a situação da gente brasileira, sobretudo aqueles que ainda lutam para atingir o mínimo indispensável a uma vida digna. Essa preocupação me levou a olhar para uma questão bastante atual que está batendo às nossas portas: o desenvolvimento precoce das nossas crianças. Creio, ao lembrar 12 de outubro, que refletir um pouco sobre essa questão, passadas poucas horas do Dia das Crianças, é importante. Meu primeiro questionamento não vai ser sobre a influência dos meios de comunicação nesse processo, mas quero, antes disso, perguntar pelo significado da própria infância. Creio que vale a pena começarmos por aí. O que é a infância? Criança não pode ser simplesmente definida pelo critério da idade. Como todo ser humano de 0 a 12 anos, embora esse seja o critério mais conhecido, nós temos que olhar também para a grandeza do crescimento, do desenvolvimento e do conhecimento e do carinho e do amor que essa criança recebe ou não. É bom ir um pouco mais além, olhando por uma linha não exclusivamente legal, o sentido da infância. A palavra infância tem raiz no latim infans, e significa sem voz. Os antigos que utilizavam essa expressão queriam com ela indicar o ser humano que ainda não consegue se expressar claramente pela fala, logicamente articulada, que o tempo e o saber lhe dá. A criança era tida como incapaz de falar, então o período em que a criança não falava, ela lembrado como a infância. O grau de dependência das crianças na fase em que não utilizam a linguagem corrente é muito grande. Os antigos, mais especialmente os gregos e romanos, não tinham uma boa ideia da infância. Para eles, as crianças eram apenas adultos que ainda não estavam prontos. A arte grega de esculpir, por exemplo, utilizava as proporções corporais dos adultos, quando, na verdade, esculpia a estátua de uma criança. A criança não tinha seu lugar na condição própria de criança, como hoje entendemos. Eram, para eles, somente adultos incompletos. Além do mais, as crianças precisavam crescer, ir o quanto antes à luta, lutar nos campos de batalha, negociar nos mares, cuidar da produção agrícola, colonizar novas terras. Resumindo, enquanto crianças eram um peso, um estorvo, uma fonte de despesa e, por isso, tinha que ir à batalha, tinha que trabalhar. Essa situação que aqui descrevi, voltando ao tempo das histórias de Roma, durou por muitos séculos. Não foi incomum na história da humanidade o desprezo até às crianças. Houve momentos na história medieval e da história moderna, mesmo na Europa, em que os próprios pais desprezavam os filhos.
que entendiam que ele era um peso a carregar. Até a entrada do século XVIII e depois da Idade Contemporânea, datada pela Revolução Francesa de 1789, a ideia de criança não estava desenvolvida. Das crianças, o que se desejava é que se tornassem adultos o mais rápido possível, para que pudesse cuidar das suas próprias vidas, ou seja, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Assim, precisamos reconhecer que durante um largo período da história não se deu oportunidade às crianças de serem, de fato, simplesmente crianças. Brincar, ter lazer, estudar e, naturalmente, crescer. Mesmo o ensino na antiguidade era direcionado a aspectos práticos da vida adulta. A criança, futuro cidadão, precisava conhecer matérias básicas como ler, escrever, declamar, contar e saber lutar. A educação de criança entre os gregos existia em grande parte por causa da gestão da cidade e não foi muito diferente em outras culturas. Temos que entender que estamos diante de um sistema que deitou fundas raízes. A preocupação atual por parte dos adultos em tornar as crianças rapidamente adultas não se restringe meramente aos efeitos nocivos de uma erotização precoce, em que a televisão aparece geralmente como culpada, mas funda-se na própria forma de educar a criança. Acredito que hoje, no início do século XXI, mesmo diante de nossas maiores e melhores conquistas nessa área, ainda reproduzimos modelos que dificultam o pleno desabrochar da infância. E isso acontece, senhor presidente, em função de uma preparação ainda cada vez mais estruturada para representar os papéis da vida adulta. A escola, como local privilegiado de recepção das crianças, fonte de preparação para a vida, não parece ter bem claro que essa preparação não passa unicamente pelo aprendizado de conteúdos. É preciso solidariedade, amor, carinho. Preparar para a vida é dar ou desenvolver às crianças suas vidas de criança. A criança tem que ter o direito de ser criança, repito. Entendo que a escola precisa alargar as experiências infantis, capacitando para um aprendizado que não seja meramente da memória. A experiência escolar, ao meu ver, tem que ir além da formação pelo conteúdo tradicional, que incentiva a transformação de crianças em adultos precoces. Essas minhas observações quanto à escola estão baseadas na minha convicção de que a má educação pode ser responsável por adultos, aí sim, incompletos, por seres humanos incompletos, que não viveram a experiência verdadeira da infância em toda a sua extensão, pois foram convocados de forma súbita e às vezes brutal para o mundo dos adultos. Meu desejo é que as crianças não passem suas infâncias preparando-se para serem adultos, mas que vivam intensamente suas infâncias, plenamente, na justa medida de serem simplesmente crianças. A escola não é o único ponto problemático ligado ao desenvolvimento infantil quando pensamos na preparação das nossas crianças e jovens para a vida. Também precisamos incluir aí a estrutura familiar e o mundo cultural como marcos importantes para se entender a questão do amadurecimento precoce. A estrutura familiar, não importa como ela se organize, deve dar segurança e afeto, amor. Isso é indispensável ao perfeito desenvolvimento infantil. Os pais ou os responsáveis, na base formativa e informativa dos filhos, assim como a escola. Dos pais, espera-se que auxiliem na formação do caráter dos pequenos, orientando-os do ponto de vista moral, segundo parâmetros aceitos cultural e socialmente.
E nesse momento penso na dificuldade que é bem educar nos tempos atuais. A mídia globalizada e seus chamados e convocatórios possui muitas vezes encantos que podem até afetar profundamente o mundo interior das crianças. Sei que é difícil viver e formar-se bom cidadão atravessando uma sociedade tormentosa e atormentada, cheia de apelos que não são fáceis de resistir. Dá para ver na nossa sociedade pós-moderna sinais que apontam para a transformação precoce das crianças em adultos. Não importa em que suporte a gente pense, cinema, televisão, teatro, literatura, o velho fantasma da antiguidade reaparece. E ele vem oferecendo, além das formas socialmente aceitas como importante, infelizmente, erotismo barato, banalidades, entretenimento, que são elevados à condição de coisas sérias e desejáveis quando não o são. A quantidade de garotas que engravidam muito jovens só aumenta. Nesse turbilhão, o DST, doenças sexualmente transmissíveis, acompanham a liberalidade dos costumes. Vejo com clareza que o sistema institucionalmente aceito atua como se fosse porta-voz de muitos desses efeitos. Cabe aos governos, em todos os seus planos de ação, atentar para essa questão do adiantamento da idade adulta, não apenas como um distúrbio hormonal, induzindo continuamente pelo mundo subliminar da propaganda, ou mesmo como uma patologia do espírito que derrota e fere de morte a combatividade política dos nossos pequenos cidadãos. Devemos ver na sociedade complexa em que vivemos a presença de todos esses sinais e sintomas. Creio que a escola, como outras instituições, tem papel fundamental na formação dos homens e mulheres do amanhã, ou seja, do futuro. É preciso lembrar que a partir da escola, que as experiências de mundo se diversificam e mesmo muitas dessas experiências têm na escola seu primeiro lugar de manifestação. Senhor presidente, devemos lembrar que a formação cidadã ultrapassa o mundo escolar, espalhando-se pelas muitas instâncias da sociedade. Não podemos esquecer que a aldeia global, na expressão do grande McLuhan, canta seu canto de sereia e nos convoca para coisas nem sempre confiáveis ou adequadas. A televisão, graças à sua disseminação, tem um papel formativo e informativo que, apesar de secundário, revela-se perturbador. A qualidade dos programas televisivos criados para a criança no Brasil nem sempre demonstra cuidado pedagógico com a formação da mentalidade infantil. A televisão também é veículo para mensagens subliminares, de forma e de conteúdo, reforçadas anos a fio nos pequenos telespectadores que dificilmente sabem lidar com a informação recebida. Não podemos esquecer que a sociedade está ligada em rede e os acontecimentos atuais, país afora, têm demonstrado o quanto essas mídias sociais podem ser importantes na construção da mentalidade crítica de cidadãos que vivem em uma democracia aberta como a do Brasil. Não resta dúvida, precisamos de entretenimento. Claro que precisamos de entretenimento, mas precisamos mais do que isso, de gente que saiba ponderar o mundo para transformá-lo com responsabilidade, amor e alegria em uma morada também aprazível. Crianças não são adultos, nem miniaturas de adulto, disso estou convencido. Crianças serão adultos, mas esse processo tem que se dar no tempo certo, tudo no seu tempo. A infância não pode simplesmente ser apagada ou relegada a segundo plano, de modo gratuito ou impositivo, na visão daqueles que querem que a criança seja adulta o mais rápido possível.
Creio que vale pontuar ainda, senhor presidente, que a Convenção das Nações Unidas do Direito da Criança afirma em seus princípios que todos os direitos aplicam-se a todas as crianças, sem exceção, e que todas as ações que dizem respeito à criança deverão estar de acordo com os seus interesses, os interesses da criança. Diz ainda que os pontos de vista de meninos e meninas devem ser considerados em todos os seus assuntos que digam respeito às suas vidas. Infelizmente, o barco nem sempre navega conforme deve. Nós temos diante de nós uma realidade de violação de direitos das crianças que merece uma análise profunda. Temos uma realidade que exige medidas voltadas para romper com o quadro de trabalho infantil, como falei na semana passada, da violência sexual, do número de jovens em conflito com a lei, o desrespeito à liberdade de expressão, a questão do pensamento, de consciência e de crença e o número de jovens e crianças que são assassinados. Isso sem esquecer dos problemas de discriminação que sofrem crianças negras, pardas, índias, pobres e também crianças com deficiência. Há poucos dias falei sobre a importância de conseguirmos erradicar numa luta permanente o trabalho infantil. As cenas atuais que temos diante de nós mostram crianças coletando material reciclável, vendendo balas, fazendo malabarismo nos faróis, pedindo esmolas, trabalhando no campo, na cidade e até nas minas de carvão. Mostram crianças cortando cana, expostas aos ferimentos a esse tipo de tarefa causa, ou então trabalhando na mineração, como eu dizia, na colheita da manhã à noite. Senhor presidente, terminando, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, aponta que o mundo tem 168 milhões de crianças trabalhando. No Brasil, 257 mil estão no trabalho doméstico. Como podemos ver, muita coisa precisa mudar. Nós temos que lutar nesse sentido. Para finalizar, senhor presidente, quero deixar aqui uma mensagem para as crianças, que diz o seguinte: eu gostaria de poder dar um abraço em cada uma de vocês. Eu quero que vocês saibam que quando a gente cresce, sente muita saudade de ser criança, porque ser criança é muito, muito bom. Aproveitem essa época, brinquem, tomem banho no rio, conheçam as mais variadas áreas de uma brincadeira sadia, mas não deixem de estudar também, porque o estudo é que vai lhe ajudar amanhã ou depois na caminhada da vida. E se você que é pequeno está tendo que trabalhar como a gente grande, saiba que nós estamos trabalhando para mudar. Rebele-se, diga, eu quero estudar, eu não tenho que trabalhar com essa idade. Eu espero que logo, logo você possa parar de ter que ser adulto e possa encher seu coração com a faceirice que a infância merece. Aos adultos, é a última frase, senhor presidente, aos adultos eu faço um apelo muito profundo. Por favor, deixem que as crianças sejam crianças. Não permitam que eles percam a alegria de viver intensamente, plenamente, essa época tão especial de todas as nossas vidas. Nós não temos o direito de ver um jovem no amanhã dizer: eu não fui criança, não lembro da minha infância. Todos têm que ter o direito de ser criança. Obrigado, senhor presidente.